bom dia a todos. Muito bacana estar de volta aqui, apesar de estar um canal aqui um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado, né? Daquela coisa de estar no olho no olho. Mas aqueles que me conhecem, que aqueles que não me conhecem vão me conhecer um pouco hoje, né? Eu acho que a nossa pegada é olho no olho e vamos fazer aquilo que realmente importa. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que é um momento bastante diferente, é um momento que ninguém estava acostumado, e se alguém falar que estava acostumado vai estar mentindo, porque por mais crise, né, que nós vivemos, nós nunca vivemos uma crise como essa. Nem eu, né, o presidente da Xerto, né, o Marcelo Xerto, que é meu sócio, ele tem uma coisa que ele fala que é o seguinte, que a vantagem de ter mais do que 60 anos é justamente porque você teve oportunidade de já passar por várias situações e ter vivido várias crises. Teve uma das crises que muitos de vocês que estão aí nos assistindo, que são jovens, você dorme e acorda tipo assim, você tem 50 reais na sua conta, que não é bem 50 reais, mas vamos supor, você teria 20 mil reais na sua conta e não tem mais dinheiro nenhum. E você tem que pagar a conta, todo mundo tem que sobreviver, então uma Mercedes, né? E a Xerto, elas tinham a mesma quantia de dinheiro. Então, nós já vivemos inflações absurdas, né? Já vivemos uma série de coisas. Agora, como essa, meus amigos, eu vou dizer uma coisa, ninguém no mundo viveu uma situação como essa. Quem viveu foi a última, que foi aquela gripe espanhola famosa, né? Que foi uma das coisas que o mundo conhece, que foi uma desgraceira só. Mas você imagina que o mundo está passando a mesma coisa. O mundo está preocupado. E aí você vai ver a questão de comportamento. Hoje pela manhã, por exemplo, eu estava vendo o pessoal da Itália, né? Quer dizer, os países pedindo desculpa por ter fechado as portas para a Itália no momento que ela mais precisava. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo vai se rever todo o comportamento, todas as relações. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer realmente quem são as pessoas, realmente quem são do nosso lado. E tudo aquilo que nós fizermos agora, você pode ter certeza que vai entrar para a história. Tudo aquilo que você faz para as pessoas está sendo registrado, tanto bom quanto de ruim. Mas vamos aqui no nosso bate-papo, vamos conversar um pouquinho. E uma coisa que eu vejo, né, quando a gente começa falar sobre esse tema, o que importa, é justamente nós começarmos a entender, né, se eu estou fazendo aquilo que eu tenho, quer dizer, eu faço aquilo que tem que ser feito. Quando você pensa o seguinte, né, não, eu hoje acordei, tá? Hoje eu acordei e vou fazer aquilo que eu gosto. Eu só quero fazer o que eu gosto. E aí? Essa frase ela é perigosa, não é? Porque atrás dela esconde uma série de outras coisas. Porque na vida nós temos que fazer aquilo que nós gostamos, mas também nós temos que fazer aquilo que é necessário ser feito. Aquilo que precisa ser feito. Não adianta, né? Tem coisas que você tem que fazer gostando ou não, porque precisa ser feito. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a ter justamente que preocupação. Poxa, eu estou realmente, as coisas que eu tenho dificuldade, eu estou enfrentando essas coisas ou eu estou empurrando com a barriga? Né? Porque agora é o momento de você revisar e é o momento de você reaprender. Alvin Toffler, né? Ele tem uma frase dele que fala o seguinte, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender novamente. Aprender, desaprender e aprender novamente. Então, nós estamos justamente nesse momento de aprender novamente. Tem uma outra frase que eu gosto, a gente já vai daqui a pouquinho entrar nos slides, né? Mas tem uma outra frase que eu gosto, que ela fala o seguinte, os caminhos que nos conduziram até aqui não serão os mesmos que nos levarão daqui para frente. Nós chegamos até aqui de um jeito, e agora nós vamos ter que nos reinventar, nós vamos ter que nos descobrir. Ou melhor, não sei se é reinventar, mas nós vamos ter que começar a praticar algumas coisas que nós estamos empurrando. Por quê? Porque algumas coisas vão mudar, algumas marcas vão ficar. Então, nós vamos ter que entender isso, mas uma coisa é clara,
nós chegamos aqui de um jeito e vamos caminhar de uma outra forma. Então, vamos lá, eu sou do Grupo Xerto, uma empresa que está no mercado há 30 anos, 30 e poucos anos, né? Ela foi montada lá atrás pelo Marcelo Xerto, praticamente ele iniciou esse processo todo de franchise aqui no Brasil, ele foi uma das pessoas que ajudou a montar, né, a Associação Brasileira de Franchising, e aí ele passou a dedicar a vida dele a montar projetos e ajudar empreendedores a fazer o seu trabalho, né? Empreendedor esse que é o próprio franqueado, que muitas vezes ele, quando entra dentro de algo, ele entra sem ter o conhecimento, ele vai aprender. Então, esse empreendedor, que eu admiro muito, porque eu admiro o empreendedor por causa de uma característica. Eu falo que o empreendedor ele tem uma liderança. O cara, para ser empreendedor, ele tem que ser líder, porque ele conduz as pessoas a fazer as coisas, né? Então você vê, você que é gerente, que é proprietário da sua franquia, você tem que entender a importância do teu papel, a importância do teu papel como um líder. Por quê? Porque as pessoas estão espelhando em você. As pessoas olham e falam, puxa vida, ele conseguiu, e eu vou atrás dele, eu vou seguir os passos dele, porque eu também quero conseguir. Então você imagina a responsabilidade. E nós da Xerto trabalhamos com esse mercado, trabalhamos com a preocupação de formar, de ajudar, de motivar, de preparar as pessoas a fazer as coisas certas e do jeito certo que tem que ser feita, né? E automaticamente nós trabalhamos para vários tipos de clientes, mas o que eu acho importante falar é que, quando eu falo desse tipo de cliente, é que nós, da Xerto, gostamos de dois tipos de cliente. Eu acredito que vocês vão entender isso. Nós gostamos dos clientes grandes, porque é bacana você trabalhar para uma Ambev, é bacana você trabalhar para uma Coca-Cola, é bacana você trabalhar para uma série de empresas. Mas é bacana também você trabalhar para o cliente que quer crescer. Aquele cara que você vai apostar e você vai ajudar esse cara a crescer. E no teu trabalho, quando você olha para uma Alpha Graphics, uma empresa de prestação de serviço, esse papel é fundamental. Você não somente ser um vendedor, não somente você ser uma pessoa que vai vender um produto que você tem, mas você pensar que você está fazendo algo e você vai fazer bem feito, porque você vai fazer algo para uma empresa pequena, para um cara pequeno, mas que esse cara vai crescer e esse cara vai te respeitar e esse cara vai ser o teu cliente. Ele vai entender que você está ajudando ele. Muitas vezes você recebe um material, você recebe algo que você sabe que pode fazer melhor, então melhora. Liga para ele e fala, cara, eu tenho uma outra forma que a gente poderia fazer isso. Então, tem esse pensamento com você, tem esse pensamento que trabalhar para as grandes empresas é bacana, porque é faturamento, é caixa, é volume, é coisa, mas aquele cara pequeno, ele vai crescer. Então, aposta nele, ajude ele. Você está vendo que tem algo que precisa ser melhorado? Ajude ele a melhorar. Então, nós trabalhamos com clientes dos mais variados canais, e o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, por exemplo, bem no meio aqui desse slide, aparece uma empresa com o nome de ArcelorMittal. Essa ArcelorMittal, o que ela faz, gente? Ela vende aço. É um dos maiores fabricantes de aço, né, da América Latina. Ele trabalha com ferro, com aço, com alumínio, né? E o que de repente está fazendo esse cara aqui no meio como franquia? É isso aí. Foi montada uma franquia para ele. Ele montou uma loja para vender no varejo aço, para vender ferro, para atender o consumidor final. Então, percebe que mudança que é esse mercado, como é que ele vai acontecendo, e eles estão aprendendo a ir para o varejo. Por exemplo, se você pega uma Syngenta, que é, né, você pega uma Syngenta, nós criamos uma loja para a Syngenta para vender defensivo agrícola. É loja, uma coisa que era vendida somente através de distribuidores, está lá, e aí por diante. Então, esses são alguns clientes que nós atendemos, que nós trabalhamos, e eu estou aqui, né, mais por uma questão de curiosidade. A minha formação é em comunicação social, eu venho da área de recursos humanos, e depois um dia na minha vida eu achei que quem ganhava dinheiro era o pessoal da área comercial, aí eu saí da área de recursos humanos, fui trabalhar com vendas. E nessa de trabalhar com vendas, eu acabei indo prestar serviço dentro de uma consultoria e acabei entrando de novo nessa área. E hoje tem uma mistura, porque eu posso vender, porque esse é um dos papéis que eu gosto de fazer, mas ao mesmo tempo eu posso olhar para pessoas também, que é outra coisa que eu sou apaixonado, que eu adoro o desenvolvimento e enxergar pessoas, né? Então,
Eu escrevi durante bastante tempo, e agora eu escrevo esporadicamente na Folha de São Paulo, falando sobre negócios e carreira. Né? Lá na Folha eu falo justamente o quê? O papel nosso no crescimento, como lidar com os dia a dia das nossas empresas, ok? Então vamos lá, vamos começar a entrar e de cara você já está tendo aí uma imagem. Alguns de vocês que me acompanham, que estiveram na convenção, vocês já viram eu usar essa imagem. Só que agora eu quero usar essa imagem de uma forma diferente. Eu quero usar essa imagem de uma maneira diferente. Como é que eu quero usar? Eu quero que vocês olhem para ela. Novamente, vamos olhar para essa imagem. E eu quero que vocês contem quantos quadrados vocês conseguem enxergar aqui. Quantos quadrados vocês conseguem ver? Tá? Vamos lá. Estão contando? Conta aí na telinha aí, que agora está tranquilo, né? Agora está aí, está bem tranquilo, está bem calmo. Ok? Então estão vendo aí? Legal. Eu acho que a maioria de vocês já contaram, alguns estão contando, mas acho que já é o suficiente para a gente entender o raciocínio. Quantos quadrados vocês pensam ou marcaram que tem aí? Alguns de vocês estão falando, tem 16. Aí tem outro que vão falar assim, não é 16, Américo, é 17. Aí vai ter um outro que vai falar assim, não, Américo, é 21. E o outro, não, é 22. Não, é 24. Não, é 26, é 28. Afinal, quem garante que o número de quadrado que você está vendo é o número de quadrado que realmente existe? Você percebe quando você olha para uma situação, você pode encontrar várias formas de interpretar essa situação? Você tem vários caminhos de interpretar? Você percebe que conforme eu estou falando, você está olhando para essa figura e já está aumentando o número de quadrados que você está vendo, somente pelo fato de eu falar esses números? Você percebe que você que falou 16, você está olhando para o lado esquerdo, você está dividindo isso em 4, está falando, gente, mas tem mais 4 quadrados. Nossa, olha, eu vou juntar 9 quadradinhos e vai dar mais um. Eu junto 4 e me dá mais um. Nossa, olha, tem um quadrado no meio. Tem outro para cima, tem outro para baixo. Então, a situação desses quadrados é a situação que está o nosso mercado. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, como você está olhando o teu mercado? Você está olhando o mercado como 16 e está falando o seguinte, cara, realmente não tem o que fazer, nós estamos fodidos, está aí o vírus, está aí, o mercado está parado, o mercado vai quebrar, não está acontecendo nada, eu não estou desesperado, o dinheiro do governo vai acabar, porque vai acabar isso? Ou será que você está olhando e fala, caramba, poxa, o mercado está parado, quais são as oportunidades? Será que existe oportunidade? E aqui, antes de entrar na resposta, eu quero fazer uma provocação com vocês. Imagine o seguinte, o isolamento vai durar até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro, o isolamento vai durar. E aí, companheiro? E aí? E aí? Você imagina que muitas coisas que você tem dentro da tua empresa, você não vai ter para quem vender, então nós temos que repensar. Quais são os produtos que eu posso ter? Quais são os produtos que eu posso criar para vender nessa época? Por exemplo, Alpha Graphics, eu tenho uma gráfica. O que eu posso oferecer agora? Qual é o cliente que está trabalhando agora? Pô, está todo mundo trabalhando com delivery, então eu vou olhar para delivery, o que eu posso oferecer para delivery, o que eu posso oferecer para outros mercados que estão trabalhando? Que tipo de serviço que eu posso prestar? Aonde eu posso entrar como diferente? Eu posso desenvolver alguma coisa no mundo digital? Eu posso começar, já que eu tenho uma equipe toda de criação, a oferecer outros trabalhos para esses clientes, além do trabalho que eu faço? Será que eu posso melhorar o material dos clientes que eu tenho e vender para ele uma assessoria, onde eu vou dar uma outra cara para o material? Quer dizer, eu não sei, mas o que eu acho que é importante é cada um dentro da sua área buscar realmente os caminhos. Vocês encontrarem o que nós podemos oferecer de diferente. Eu estou falando isso para vocês e estou baseado nas discussões que nós temos internamente dentro da Xerto. Vocês imaginam o seguinte, qual é o nosso produto? O nosso produto é conhecimento. O nosso produto é formatar negócios. Agora eu pergunto, quem que vai querer formatar negócio numa época dessa? Quem que vai querer fazer expansão, que é o trabalho que nós fazemos?
Quem que vai querer contratar treinamento que vai reunir um grupo de pessoas dentro de uma sala para que eu vá lá falar para esse grupo de pessoas? E nós, dentro da nossa empresa, nós somos em quê? 40 e tantas pessoas diretas, sem contar as pessoas indiretas, está todo mundo em home office e está todo mundo colocando a cabeça para pensar e para descobrir qual é o produto, quais são os produtos que nós vamos poder criar, porque se nós ficarmos fechados, ficar nessa situação até o dia 31 de dezembro, será que a empresa tem caixa para segurar isso? Muitas empresas, muito lojista no mercado, os caras têm caixa para 15 dias, caixa para 20, caixa para 30, mas ninguém se preparou para ficar sem venda 30, 60 dias. Então, nós temos que repensar naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que repensar o que eu tenho que fazer agora. E aí você começa a enxergar o resultado. Num primeiro momento, eu tenho 30 quadrados. Eu tenho 16 quadrados, 17, mais 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, eu começo a pensar aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu começo a pensar, será que eu estou olhando para o meu negócio e estou explorando ele com essa mesma astúcia, com esse mesmo jeito que eu estou explorando, por exemplo, quando eu olhei os 16 quadrados? Ou será que eu estou pensando em 16? Será que eu estou pensando em 17? Cada um dentro da sua área. Se você é de atendimento, você tem que pensar qual é o produto, como é que eu faço o meu trabalho ser útil? Como é que eu faço o meu trabalho? Como é que eu me pago hoje nessa situação dentro dessa empresa? De que forma? Você imagina o seguinte, nós temos cliente na área de viagem, na área de turismo, na área de viagem. E eu conversando com ele, uma empresa muito grande dentro desse segmento, ele está operando com 4% do faturamento dele. Caiu 96% do faturamento dos caras. E eles estão lá firmes, tentando pensar como é que eles vão se reinventar para depois que passar tudo isso. Como é que eles vão fazer para trabalhar? Como é que eles vão fazer para buscar? Como é que eles vão fazer para não demitir? Então a pergunta que eu quero fazer é justamente essa, cada um dentro da sua área. Pô, América, eu sou vendedor, ok. A sua inteligência de relacionamento, a sua inteligência de comunicação, o que eu posso fazer usando essas minhas características que são importantes? Como é que eu posso colocar isso em prática? Pô, Américo, mas eu sou design. Tá bom, você como design, o que você pode oferecer nesse momento? Não é pensar só na empresa, a gente pensa individualmente e depois nós vamos juntar tudo para ver se sai um produto novo. Então, você que trabalha com vendas, você que é o cara que está comunicando, que se sabe se relacionar, pega a relação de todos os clientes que você tem, liga para todos eles. Liga, pergunta, cara, e aí, como é que você está? Como é que você está se virando nessa época? Vamos pensar, tem alguma coisa que nós aqui podemos fazer para colaborar com isso, para te ajudar a passar por esse momento? Porra, liga para cada um, reveja o material. O design, quem trabalha, cada um no teu papel, aproveita para repensar no teu cliente, mas não perca o contato, sabe por quê? Porque da mesma forma que nós estamos aqui sofrendo e pensando, você imagina o nosso cliente, muitas vezes ele precisa de um apoio, ele precisa saber que tem mais gente igual a ele, então nessa hora, o que nós temos que fazer? Nós temos que partir para cima. Porra, pega a lista de telefone, pega tudo que você tem de cliente, liga para todos eles. Explora, e aí nesse meio você vai achar o teu caminho, porque a nossa cabeça funciona igual paraquedas, precisa estar aberta para funcionar. Tá certo? Ele precisa estar aberto, ele precisa funcionar, ele precisa agir. Então, nesse momento, é um momento super importante para você. É um momento super importante. Ao mesmo tempo, começa a pensar quais são os produtos. Quais são os produtos que eu tenho, que eu vou transformar? Quais são os serviços? Quais são os processos que pode ser diferente agora? Qual é o modelo de negócio que eu vou precisar criar para poder chegar e superar tudo isso? Ou melhor, nós vamos sair de tudo isso e você vai sair como? Que tipo de coisa você tem para oferecer? Qual é a posição? Gente, aqui eu quero fazer um apelo, não é? Entenda bem quando eu quero fazer um apelo, tá? É que mesmo aqui sentado eu estou sozinho,
Né? Se alguém estiver aqui por perto da onde eu estou aqui em casa me ouvindo, vai falar assim, acho que o cara enlouqueceu. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte, agora é o momento de nós abrirmos a cabeça. Não é o momento mais de ficar procurando defeito. É procurar acerto. Agora, lembra de uma coisa. Pode acontecer de você fazer alguma coisa que não deu certo. Mas, cara, só quebra copo quem lava copo. Eu falo muito essa frase, só quebra copo quem lava copo. Cacete, você fazendo, o erro faz parte do acerto. Mas tem que fazer. O que você tem que ser é proativo, porque aí a sua cabeça vai funcionar. Você vai ter energia, você vai estar em movimento, e você vai saber que você está fazendo alguma coisa e você não está aí chorando. Tem uma frase que eu falo, que eu gosto muito dessa frase, e que vocês já me ouviram no passado, ouviram falar sobre ela, que fala o seguinte, né? O mundo pertence aos homens e às mulheres insatisfeitos. O mundo pertence aos homens e às mulheres insatisfeitos. Insatisfeito, mas não chato. O insatisfeito chato, é aquele cara que só está lamentando. Pô, você está com a sua porta aberta, quantos estão com a sua porta fechada? E tem gente lamentando, ai, porque agora tá assim, tá sabe? Pô, a situação tá aí, você não tem outra. Então, olha bem, o que é o cara que é o insatisfeito positivo? Pô, o que nós podemos fazer de diferente? Pô, nós já sabíamos fazer isso bem feito. E agora, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer? É aquele cara inquieto, é o insatisfeito, que ele sabe que ele pode fazer mais. Então, exija mais de você no momento como esse. Se cobra mais. Procure enxergar mais o caminho. E aí, fazer o que importa é você ter o quê? É você ter iniciativa. Tem iniciativa. Saia, faça. Trabalhe a sua comunicação, fale com os outros, converse, pergunta, faça reuniões dentro da tua empresa, faz um brainstorm. Pessoal, o que nós podemos fazer? Vamos pensar aqui, ó, nós temos essa máquina, o que eu consigo fazer com essa máquina e para quem num momento como esse? Né? Sabe, quebra um pouco, Américo, mas as coisas sempre foram feitas assim. Muda a maneira de você pensar. Vamos fazer uma coisa aqui, ó, bem rapidinho, que é um outro exercício que nós já fizemos, mas esses exercícios, mesmo que nós já sabemos, ele abre para nós um espaço na nossa cabeça. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, quem não tiver o papel aí do lado, faz no pensamento, faça um círculo. Nós já fizemos isso. Faça um círculo. Uma bola, um círculo. Agora, coloque um ponto dentro do círculo. E agora divida o círculo em duas partes. Ok? E aí eu vou perguntar, quem colocou o ponto no meio do círculo? Quem colocou o corte no meio do círculo? E eu vou perguntar, por que você fez isso? Por que você colocou o ponto no meio do círculo e por que você colocou o corte? Sabe por quê? Porque sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim. Só que agora a coisa mudou. Só que agora nós estamos num outro momento. Agora nós não estamos mais no momento de sempre foi feito assim. Eu tenho que botar o ponto do lado e o corte do outro. Eu tenho que diminuir, eu tenho que aumentar a área. Então, pense nisso. Perseverança vai buscar o teu resultado. Seja perseverante nas coisas que você quer. Seja perseverante, insista, mas não seja burro. O perseverante, desculpa usar essa expressão, eu não gosto de usar muito essa expressão, não seja burro, mas é que tem pessoas, sabe, que é somente um maluco que vai fazer a mesma coisa e vai achar que vai ter resultado diferente. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Se o que você fez não funciona, mude, faça diferente, tenha coragem para correr risco, tenha coragem, porque se você não tiver coragem, você não vai se destacar, você vai ser mais um. Tenha coragem de correr risco. Mas, Américo, eu nunca fiz isso, cara, mas nunca aconteceu o que está acontecendo. Mas, Américo, eu nunca... Cara, vai e faz. Volta, analisa, deu errado, conserta. Eu estava conversando aqui com o Casemiro, com o Mike, e nós estávamos falando, eu estava falando para ele o seguinte, poxa, eu tenho gravado alguns vídeos,
né? E que algumas empresas têm pedido, que são pílulas de motivação. Eu mesmo estou gravando com o celular, com um tripézinho, coloco minha cara e dou um recado. E aí eu falei para ele, cara, eu tenho que aproveitar para fazer isso agora desse jeito. Por quê? Porque agora o erro está sendo aceitado. Sabe, o nível da qualidade de algumas coisas a pessoa até entende. Por quê? Porque eu não tenho recurso nenhum, eu estou fazendo dentro do recurso que eu tenho. Mas eu estou fazendo tudo isso por quê? Porque eu fazendo tudo isso, eu vou ter que descobrir uma forma que nós vamos ter que ganhar dinheiro. Eu estou tentando criar um produto através dessas coisas todas. Eu vou criar o meu produto, vai ser pílula. Ó, entra aí, entra lá, depois você me acompanha no Instagram, é AméricoTC, @AméricoTC, porque logo eu vou lançar e de repente você fala, pô, eu vou comprar as 10 pílulas do Américo aqui em vídeo e tal. É brincadeira, mas olha, já nasceu aqui a ideia. Só de estar falando aqui com vocês, já veio a ideia, né? Não queria criar o produto ainda, mas né, esse bate-papo. Você vê como é importante a gente conversar. A outra coisa é capacidade de planejamento. Planejamento rápido, 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 rápido. Tá? Planeja, faz, não deu, cai fora. Criatividade. Criatividade, sabe? O que é a criatividade? É achar caminhos novos. É achar caminhos novos. Criatividade é pensar de formas diferentes. Eu gosto da criatividade, que é criar uma atividade. Né? É igualzinho a palavra motivação, é um motivo para a ação. Ah, mas eu estou desmotivado. É por quê? Porque você não tem motivo e você não tem ação. Coloca uma meta. Coloca uma meta agora para você, que você vai começar a ter motivação. Coloca algo que você deseja. Coloca algo. Mas, gente, isso que eu estou falando é fazer o que importa, mas é fazer agora, não é fazer amanhã. Ah, não, quando acabar tudo isso, a gente faz. Quando acabar tudo isso, vai ter muito cara que vai sair bem dessa situação. Vai ter muito cara que vai sair bem nessa crise. Agora, vai ter muito cara que vai quebrar cara e não vai ser só pela falta de grana. Vai ser pela falta de atitude, pela falta de pensamento e pela falta de querer fazer diferente. Tem eficiência e qualidade. Use a sua rede de contatos, venda, se aproxima, eles também estão perdidos, vão junto buscar e trabalhe a sua liderança, seja resiliente. Seja resiliente, e aí você começa a entender, você começa a enxergar da mesma forma que eu falo, ser resiliente. O que é resiliência? Resiliência é você passar por uma situação de pressão e depois você volta no seu mesmo estágio. Você volta sem perder seus valores, sem perder as coisas que você acredita. E, ao mesmo tempo, tem a paixão. Ter paixão significa que, quando você está apaixonado, você faz as coisas melhores. Você é mais criativo. Você não tem medo. Você é ousado. Você faz coisas que até você mesmo duvida. Então, junte essas coisas todas e vamos lá. E aí a gente começa a pensar, poxa, todos querem inovar, mas poucos querem mudar. Todo mundo quer inovação, mas poucos querem realmente mudar. Poucos querem fazer diferente. Eu quero que o outro faça, mas eu não quero. Por quê? Porque você ser diferente numa terra de iguais, percebe? Ser diferente numa terra de iguais não é para qualquer um. Não é para qualquer um, é para aquele cara que quer realmente crescer. Porque todo mundo faz uma coisa, eu tenho que fazer. Eu vou ser diferente, aí eu vou ser chamado do quê? De louco. Eu vou ser chamado de bobo. Eu vou ser chamado para de sonhar. Mas o mundo pertence às pessoas que sonham. O mundo pertence às pessoas que realizam. Então o mundo pertence, nada me impede de sonhar. Eu falo que muitas vezes você tem que administrar as coisas da sua vida como... eu falo que é administração girafa, cabeça na lua e os pés no chão. Então você toca, mas viaja, vai ver longe, olha por cima. Sabe? Vamos inovar, vamos pensar em fazer diferente, vamos pensar em buscar. Olha que legal essa frase, né? Olha que legal essa frase. As pessoas não querem mais posse das coisas, e sim acesso. O que essa frase tem a ver com o mundo gráfico? Apesar de algumas pessoas que estão vendo aqui, que estão assistindo, não são do mundo gráfico, né? Mas o que realmente as pessoas têm a ver? O que essa frase tem a ver com vocês? Cara, eu não quero comprar uma impressora. Eu não quero ter impressora, não. Eu não quero ter posse dela. Eu quero ter um lugar que eu possa usar. Percebe? Então, as pessoas não querem mais a posse das coisas e sim o acesso. Eu não quero ser dono.
Eu quero ter acesso, eu quero ter uma gráfica, eu quero ter um local onde eu possa fazer as minhas coisas como se eu fosse o dono. Entende isso? Mas eu não quero ser dono dela, mas eu quero fazer. Eu quero poder usar a criatividade, eu quero poder usar o equipamento como se fosse meu. Então, o que que entra aí? Né? Se eu quero usar, se eu quero, sabe, eu não quero posse, eu quero acesso, eu preciso conhecer. E se eu preciso conhecer, será que as pessoas conhecem tudo aquilo que vocês são capazes de entregar para ela? Será que elas têm conhecimento de tudo aquilo que nós somos capazes de fazer? Será que nesse momento não é o momento da gente abrir o leque? Porque nós deduzimos que as pessoas sabem. Nós deduzimos o que as pessoas sabem, mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Por isso que muitas vezes você perguntar para o cliente assim, o que o senhor gostaria que eu fizesse de diferente para você? Ele não sabe, porque ele não conhece o potencial que você tem. Ele não conhece o potencial dos seus equipamentos. Ele não conhece o potencial e a criatividade da sua equipe. Ele não conhece. Então, ele acaba pedindo aquilo que ele vê. E muitas coisas que nós temos, que pode funcionar, não está funcionando porque as pessoas não conhecem, mas ninguém compra isso, mas ninguém conhece isso. Isso não é divulgado, isso não é explicado. Será que não é o momento que a gente tem que pegar agora tudo que nós temos e procurar virar do avesso e perguntar o que mais que eu posso fazer com isso? Será que não está na hora da gente fazer um brainstorm? O que você faz? Né? Por exemplo, se você ganhasse 1 milhão de toneladas de rolhas, o que você ia fazer com essas rolhas todas? O que você ia fazer com elas? A maior parte das pessoas vão pensar e vão falar o seguinte, eu vou vender para uma vinícola, eu vou vender para quem produz vinho. Pô, mas tudo bem, mas isso é o óbvio. Mas do que é feito a rolha? A rolha é feita com cortiça. O que eu posso fazer com a cortiça? Eu posso fazer até rolha. Eu posso fazer tapete, eu posso fazer revestimento acústico, eu posso fazer sola de sapato, eu posso fazer papel de parede, eu posso fazer quantas coisas eu posso fazer. É a mesma coisa. Agora é o momento de você colocar sua criatividade, colocar o teu pensamento e pensar. Já que os clientes não querem ter as coisas, ele quer ter acesso, vamos mostrar o universo de coisas que ele pode fazer junto com a gente. Vamos mostrar todas as coisas. E aí você vai começar a pensar que inovar é resolver o problema dos outros. Então, qual é o problema que o seu cliente está tendo e qual é a solução que nós temos para oferecer para ele? Qual é a solução? Qual é a solução? De que forma que eu tenho para oferecer para ele? De que maneira que eu tenho para oferecer para ele? Se a minha máquina está lá, eu estou tendo condições de trabalhar, para quem eu posso fazer e o que eu posso fazer e o que eu posso criar. Então, isso é importante. Inovar também é resolver os problemas dos outros. Inovar é você pensar, é fazer diferente, ajudar as pessoas a mudar isso. Tá? Inovar é novas formas de fazer o que já existe, fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, fazer o que precisa é fazer com o recurso que você tem. Olha para aquilo que você tem. Olha para aquilo que você tem e pensa, como eu vou ganhar dinheiro com isso que eu tenho? Como eu vou ganhar dinheiro? É a pergunta que eu estou fazendo aqui. Eu estou dentro da minha casa. E como eu vou ganhar dinheiro com um computador, com uma câmera de celular? E com a minha inteligência e com o meu trabalho. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm que fazer agora? O que vocês têm que fazer agora? O que vocês têm que fazer agora? Olha para aquilo que está na tua volta e fala, eu só tenho isso aqui. Eu tenho uma lista de clientes na mão e tenho uma máquina do meu lado. O que eu posso fazer agora? Entende o que é isso que importa? Tudo bem, gente, alguém vai falar assim, mas Américo, saiu o ministro da saúde, mas Américo, está acontecendo isso, mas Américo, está acontecendo aquilo. Cara, aonde você pode intervir? Se preocupe com as coisas que você pode fazer e que você pode agir. Se preocupe com as coisas que você tem controle. Você tem controle da sua vida. Você tem controle do horário de acordar, do horário de dormir, do horário que você vai comer. Você tem controle das informações que você tem no computador. Você tem controle da sua mente, da tua cabeça, da tua capacidade. Você tem controle das coisas que estão perto de você. Use isso para te ajudar a sair da crise. Use isso a seu favor.
Não adianta você querer ficar preocupado com coisas que você não pode interferir. Você não tem como fazer nada. Você não tem como fazer. Não tem, a não ser se preocupar. Entende isso? É duro, mas é uma realidade. Você imagina que, por exemplo, a minha filha é médica e ela teve o corona. Tudo bem? Ela teve o corona, teve que ficar na casa dela, não pôde trabalhar e a gente aqui preocupado que também não podia ir vê-la. Como é que a gente vai falar? Vai falar através do quê? Através do celular, através de câmera, através de plataforma, como nós estamos aqui. E esse é o acompanhamento. Não adianta eu ficar desesperado e falar, meu Deus do céu, o meu filho é advogado. Ele já está aqui. Você entendeu? Então ele tem uma outra forma, ele tem uma outra maneira de se proteger, ele sabe, ele tem. Então as coisas que ele tem controle é falar assim: olha, eu vou ao mercado e sair daqui de máscara, chegar do lado de fora na hora de entrar, tirar roupa, trocar de roupa. Então, isso é as coisas que nós podemos fazer. Agora, eu vou ficar preocupado com coisas que eu não posso fazer, coisas que eu não tenho como agir, eu vou me desgastar em cima disso. Eu vou me preocupar com aquilo que eu posso fazer. E aí, vamos lá. E aí, nós vamos caminhando. É preciso ter clareza de onde você quer chegar, definir o caminho, estipular a meta, definir ações, montar o time, executar o planejamento. Então, você começa a ter a percepção que quando eu coloco aqui o final, você vai ver que eu mudei um pouquinho, acrescentei alguns outros slides e vou explicar depois para vocês, mas nós estamos caminhando aí para ele. Mas o que eu quero falar? Mesmo numa situação como essa, você tem que saber e você tem que planejar. Não dá para fazer. Você tem que ter o teu plano de voo. Sabe o que é importante no plano de voo que as pessoas falam? O importante do plano de voo é que todo piloto, ao sair com a aeronave, ele tem que fazer o seguinte: você vai sair de São Paulo para ir até Florianópolis, para ir para Santa Catarina. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. O teu plano de voo tem que colocar o teu destino e as opções de destino. Caso o aeroporto de Floripa estiver fechado, você vai pousar aonde? Caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, quais são as alternativas de fuga, de rota que você tem, de aeroportos que você tem? Então, o plano de voo é a mesma coisa. E se acontecer isso, para onde eu vou? E se nós ficarmos até dezembro, até julho, o que eu vou fazer? Qual é o teu plano de voo? Qual é o teu plano de voo? E aqui, é por isso que eu falei do final. Eu quero deixar isso aqui para vocês. Isso daqui é dica da Dani. Né, da Dani Junco. Isso aqui veio, isso aqui foi colocado, veio no Instagram, e até o Marcelo, a gente conversando, ele mandou para a gente isso, e eu recebi na hora que eu estava fechando a apresentação de vocês. Então eu vou ler rapidamente, porque esse material vai ficar aí, depois pode até disponibilizar, viu, Casimiro? Pode até disponibilizar o material, se o pessoal quiser, tiver interesse, não tem problema nenhum não, tá? Pode disponibilizar. Mas eu achei muito legal esses pontos que ela coloca, e eu quero caminhar para o final, lendo isso para vocês bem rapidinho. Que você tem os 7 R's potenciais para você se desenvolver num período que nós estamos. Primeiro, razão. Qual é o motivo pela qual você fará isso? Rumo. Né? Quantifique seu objetivo. Você quer sair do ponto A para ir para o ponto B. Tá? E que ponto B é esse? Ok? E você, qual o prazo que você tem? Rota. Como isso será feito? Com quem? Usando que plataforma? Use aqui a técnica 5W e 2H. O que, quando, como, aonde, por quê, quanto. Qual é o ritmo? Qual é a velocidade que você vai usar? Depois, respira, toma água e bora seguir. Risco. Quais os riscos que estão envolvidos? Rotina. Depois da primeira execução e teste, como fica a operação? Recompensa. O que a empresa, o que as pessoas, o que a comunidade ganha com isso? Tá? E se tiver outras pessoas para montar esse guia com você, incrível, a resposta pode não estar só na sua cabeça. Então, discuta um pouco isso. Eu não, discuta um pouco isso. Eu só publiquei aqui porque estava escrito assim: leia, print e compartilhe. Como eu achei legal, eu quero compartilhar isso tudo com vocês. Então, vocês começam a perceber
né? Vocês começam a perceber, nós estamos caminhando aqui para esse final, mas começa a perceber que eu tenho que fazer as coisas agora. Eu não posso ficar esperando a coisa acontecer. Tá? Então, tem aqui algumas coisas que são sabotadores. Não vou conseguir. Você, quem que vai conseguir? Eu não tenho conhecimento necessário, eu não tenho skill necessário. Né? Quem que pode te ajudar? Eu não tenho tempo. Sabe? Para os outros é mais fácil do que para mim. Com filho não dá. Sabe? Enfim, eu estou por aqui, use faz sentido e deixe o restante. Faça aquilo que tem que ser feito. Faça aquilo que tem que ser feito e faça agora. E lembra, se você não cometeu nenhum erro nos últimos 6 meses, cuidado, porque você não está inovando. Aproveita agora e faça e cometa erros agora. Aproveita agora esse momento. Aproveita esse momento que você pode errar. Se dá o direito de errar. Se dá o direito de quebrar copo, mas lavando o copo. Indo para a pia e vai lavar a louça. Aí você vai ter o direito, até pode acontecer de você quebrar um copo, mas se dá esse direito. Se dá esse direito. Só dá esse direito. O erro faz parte do acerto. Então, fazer aquilo que tem que ser feito, fazer aquilo que tem que ser feito, é algo que passa a ser super importante. Fazer aquilo que tem que ser feito. E a única coisa certa da nossa vida são as mudanças. A única coisa certa na nossa vida são as mudanças. Gente, as coisas não vão parar mais. As mudanças, nós estamos vivendo aí 2 meses, 3 meses, em 5 anos, em 10 anos e 15 anos. Quando a gente fala que toda essa questão de mudança, eu coloco o seguinte, é óbvio que algumas coisas vão permanecer, mas o sentimento vai mudar. A questão de tecnologia já mudou. A questão de como você vai pedir comida já mudou. Então tem coisas que vão mudar. Outras coisas, elas vão permanecer, mas com um sentimento diferente. Mas uma coisa é clara. Nós vamos mudar, mas nós vamos precisar estar junto. Entende isso? Por quê? Porque por mais mudança que pode vir a acontecer, para beijar ainda precisa estar junto. É isso? Então nós vamos poder ainda continuar nos abraçando, mas nós vamos ter mais cuidado com a nossa higiene. Nós vamos continuar nos beijando, mas nós vamos ter mais cuidado. Então, isso vai mudar. Esse sentimento, o sentimento de urgência, o sentimento da tecnologia, o sentimento de relacionamento. Será que a gente vai olhar para as pessoas e não vamos pensar que numa hora como essa, todos nós somos muito parecidos, que nós temos que cuidar um pouco um do outro? Será que as suas atitudes, ela não tem que ser pensada mais em termos de contribuição? Por exemplo, uma coisa que eu acho bacana, muitas vezes você olha, você lê sobre filosofia, e você lê sobre autoajuda. E você percebe uma diferença muito grande. A autoajuda, ela fala para você que você tem que ser bom. A filosofia fala que você tem que ser bom para o mundo. Que você tem que ser um bom cidadão, que através do teu comportamento você vai influenciar outras pessoas e você vai provocar uma mudança no mundo. E você vai ser bom por causa disso. Muitas vezes, cuidado se eu não estou sendo egoísta. Muitas vezes anda a minha empresa, não, eu vou vencer, eu vou fazer aquilo outro. Só que é você. Você não pensa no time, você não pensa no grupo. E agora é o momento que eu tenho que pensar no time. Eu vou ser bom para diabo porque eu vou passar esse conhecimento para a empresa e nós vamos crescer juntos. Nós vamos fazer. É parar de usar a palavra eu. Passar de usar a palavra eu para usar a palavra Tem uma charge que eu sempre falo dela, eu fiz até um slide, mas ele não está aqui, que fala o seguinte, tinha uma menininha correndo e de repente um cara correndo na frente e uma menina correndo atrás. E a menina gritava assim, me espera, me espera, me espera. E o menino na frente falava assim, não, sozinho eu vou mais rápido. E ela gritava lá de trás, mas junto nós vamos mais longe. Então, é a gente ter uma reflexão, é nós pararmos de usar eu e vamos começar a usar nós. E aí, nós vamos começar a fazer aquilo que importa para agora. Vamos para a ação.
Vamos para ação, e não para intenção, mas para ação. Vamos fazer aquilo que importa. Pessoal, é isso. Eu vou abrir agora aqui o espaço para a gente ainda. Eu não sei, caso tem quanto tempo tem ainda, se a gente tem aí algum espaço para pergunta, para bater papo, eu deixo aí aberto. Eu vou me empolgando aqui, mas eu estava. Sorte que eu coloquei o número do slide, porque se eu não colocasse esse número de slide aqui, eu acho que eu ia embora e o número ficou me censurando, né? Mas aí a gente, se tiver mais alguns minutos, eu deixo aberto aí para a gente poder bater um papo, conversar. Perfeito, professor. O espaço é todo seu. Obrigado pela aula. Antes de mais nada, foi maravilhoso aí, muitos insights e assim, criou uma repercussão enorme. O pessoal está digitando bastante aqui no chat. Quase 60 pessoas na sala desde o início até agora, Bacana. então isso é um bom sinal, né? Isso só aqui, sem contar nas nossas mídias sociais. Bom, deixa eu começar com o Rodrigo aqui. O Rodrigo Abreu ele coloca: amigo, sua energia é contagiante, seus conteúdos, insights, descontração completam seus ótimos treinamentos. Você tem alma e demonstra paixão sempre. Estamos juntos sempre, ok? Obrigado. Poxa, que legal, que bacana, que bacana. Fico feliz, fico feliz. Obrigado, Rodrigão. Tamo junto, cara, tamo junto. Eu admiro a sua história, admiro tua trajetória, por isso que eu gosto de estar com vocês aí da Alphagrad, e também admiro a trajetória desses meninos todos que trabalham com você. Porque eu acho que empresa é isso, é trabalhar sorrindo, é trabalhar fazendo. E, cara, eu estava numa convenção, agora no mês de março, né, da Cargill, que é um cliente que eu atendo, e novamente eu assisti aquela palavra lá assisti a palestra, fugiu o nome dele agora, que é missão dada e missão cumprida, né? E cada vez isso, quando eu olho para o teu pessoal, eu penso muito nisso, cara. Toda vez que você dá uma missão para essa turma aí, o pessoal vai e cumpre, né? Então, muito bacana vocês aí todos, sócios de vocês, muito legal mesmo, muito legal fazer parte desse time aí. Que legal. Ó, o Rogério Pinho, que é sócio aí, né? Tá colocando Isso, Rogerião. espetacular, sempre inspirador, provocativo, incentivando a sair da inércia. É exatamente aquela frase do só quebra copo quem lava copo, né? Então, é Isso aí. exatamente isso. E ele ainda faz uma provocação aqui, ó. Somos igual a bicicleta. Se você para de pedalar, é chão. Então, faz muito sentido isso. E aí, muita gente colocando aqui, Valdir também, o Marco Almeida, que é da rede, Que agradecendo, obrigado legal, pelos cara, que ensinamentos. bacana. Muitos, E o muitos Rogerião elogios. também, ele pega pesado, porque é o cara que faz, né? É o cara que faz a coisa acontecer. É muito legal. Vocês sabem que nós lá da Xerp, nós somos atendidos lá pelo Alves, né? Da Bela Vista lá, que atende Uhum. a gente está sempre, né? Tá sempre procurando fazer as coisas junto, procurando fazer os trabalhos. É bem legal, bem bacana. Que legal, que legal. Ó, o Alves, inclusive, está na sala aí, então, muito Vou bom. abrir aqui para ver se aqui acho que dá para. Eu fico Dá, meio dá para ver. preocupado de ficar apertando o botão aqui e de repente sair do ar. Maravilha. Enquanto isso, Legal. Grande abraço, Alves. Grande abraço. mandou aí, obrigado pela lembrança. Enquanto isso, eu já vou passar a bola para o Michel aqui. O Michel está monitorando as nossas mídias sociais. Se tiver alguma contribuição aí, algum comentário, Michel, pode repassar aí ao professor Américo, tá bom? Boa, Fê. Professor, eu vou começar com a frase não minha, da Carla aqui, que coloca: o Américo é gente como a gente. Você se reinventa todos os dias e está indo para a pia igual todo mundo. Que Então, acho legal, que que é legal. a melhor Obrigado. frase que define, assim, Obrigado, Carla. Obrigado, a Carla. Tamo junto. energia agora de manhã que você traz numa sexta-feira para a gente, sem dúvida é impagável. A gente sabe. Deixa eu bater um papinho antes sobre isso, que, Sim. cara, parceiro é bom, mas parceiro igual você é maravilhoso para a gente, tá? De Pô, que verdade. bacana. Que bacana. Só aproveitar, tem três comentários que eu separei muito bons aqui. Tem uma perguntinha para você também. A Márcia gostou lá no comecinho, quando você falou que cada um tem seu papel, tem que se reinventar e aproveitar para pensar no cliente também e oportunidades para ele. O Silvio falou: que energia para começar a sexta-feira, gratidão. E tem uma pergunta do David para você, uma pergunta de US$ 1 milhão, tá, professor? Ele perguntou: como vender para os clientes que estão em casa e como trazer soluções nesse momento e quais são as suas dicas? Bom, é, é, David, né? David. Isso, David. Realmente é uma pergunta de 1 milhão.
Então, vamos pensar, né? Se o cliente está em casa agora, eu tenho que tentar analisar que tipo de negócio que tem os meus clientes. Eu tenho que tentar imaginar duas coisas. Eu tenho que verificar se eu tenho clientes que estão abertos, né? Que ele está aberto de alguma atividade, então eu vou começar a separar o meu grupo de clientes. Então, se eu tenho eu trabalho no segmento gráfico, digital, eu vou começar a olhar primeiro quais são os meus clientes que eu tenho que estão operando. Então, por exemplo, quem trabalha com alimentação está operando. O cara está fazendo delivery. Será que ele precisa de fazer um selo para colocar dentro do saquinho? Será que não seria legal ele colocar uma mensagem, mas uma mensagem melhor trabalhada, e ele colocar isso dentro do envelope? Eu vou te falar um outro. Por exemplo, eu tenho um cliente que eu fiz até um bate-papo com eles, que é a Help, que é o BMG, que trabalha com grana. Eles estão operando. Tá? Será que eles precisam fazer algum adesivo para colocar na porta, para colocar no chão? Será que eu preciso, sabe? Então, o que eu tenho que fazer é ficar criando alguma coisa nesse sentido. Se você tem o lado digital, será que esses clientes que estão em casa, será que não seria legal dar uma revisitada, né, no material todo dele e já começar a mandar para ele alguma coisa digital que ele possa enviar para os clientes dele? Né? Eu sei que a minha resposta aqui, ela está saindo, eu estou tentando produzir uma resposta para você, mas o que eu vejo muito é assim, é você fazer um brainstorm, ou aquilo que a gente chama tempestade cerebral, ou se não no interior que fala, que é o monte de palpite, né? Toró de ideia. E colocar, né? Toró de ideia, né? Que fala, toró de ideias, toró de palpite, né? Então, fazer um brainstorm e começar a arriscar, mas faz sem medo, abre tudo aí, ó, sabe? Abre todas as oportunidades, mas assim, olha para cada cliente teu e pensa nele, pensa com a cabeça dele. Pensa, sabe, porque realmente não é fácil. Agora, eu tenho que ter dois pensamentos, né? Eu tenho um pensamento que é para agora e eu tenho um pensamento que tudo isso vai acabar. E quando tudo isso acabar, como é que vai ser o retorno desse cliente? Como é que ele vai voltar? Será que ele vai precisar de ajuda para voltar? Será que eu não posso começar a preparar o retorno dele para o mercado? Será que eu não posso começar a entender esse outro lado? Então, David, eu acho assim, ó, que a gente tem que começar a olhar realmente para o negócio, olhar e fazer o pensamento. O que eu tenho aqui que eu posso oferecer? E aquele cliente que está em casa, realmente é aquela história, cara. Sabe? O que eu posso é trazer esse cara para perto de mim, é mostrar para ele que eu estou preocupado não somente em vender para ele, mas eu estou preocupado com ele como pessoa, tá? E que eu estou colocando a minha gráfica, o meu serviço à disposição, caso ele precise, eu tenha alguma ideia de algo que ele precisa fazer, sabe? Para ele discutir comigo, conversar, porque eu estou aqui. Então eu enxergo esses caminhos, cara. Eu enxergo esses caminhos aí para você poder caminhar com ele. Boa, professor. Eu queria agradecer a todos aqui mais uma vez. Obrigado mais uma vez ao professor Américo aí por ter topado o desafio. Estamos juntos, professor. Obrigado mais uma vez. Legal. Que legal. Obrigado a todos. Um grande abraço a todos.